Estudando a codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um programa que é apresentado pelos nossos irmãos Delcio Soares, Dona Marília e Cíntia Martins, através da Web Rádio Cristo Consolador, que nós reproduzimos agora aqui na página Estação da Luz Espírita, e queremos agradecer pela sua companhia. Muitíssimo obrigado mesmo. A nossa página Estação da Luz Espírita, como dizemos aqui diariamente, não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. Reunimos aqui a programação da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, além de outras matérias espíritas, para que você encontre aqui aquilo que interessa para seus estudos, suas pesquisas e o seu lazer. Queremos agradecer mais uma vez, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia, e vamos ao programa Estudando a Codificação Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muitíssimo obrigado mesmo, vamos ao programa. Bom dia a todos aí, nós que estamos nos acompanhando aí através da Web Rádio Cristo Consolador, que todos possamos ter uma ótima semana, sejam sempre todos muito bem-vindos para mais uma semana de aprendizados nos ensinamentos de Jesus, que são muito importantes para que a gente possa sempre se basear nos exemplos dele e ficarmos fortes a cada dia. A proposta da rádio é essa, sempre convidar a todos a refletir, a estudar, e acima de tudo, né, devagarzinho, a gente aprendendo, interiorizando esses ensinamentos e colocando em prática. Vamos aí trazendo o nosso querido amigo, né, o Delson Soares e a nossa amiga Marília. Bom dia, Marília, bom dia, Delson. Bom dia, Kátia, bom dia a você que está nos ouvindo ou que ouvirá esse programa posteriormente, nesse 13 de setembro, às 8h07, que nós possamos ter uma semana de muita paz com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Paz e luz a todos. Amém. Bom dia, Delson. Bom dia, Kátia. Bom dia, amigos. Estamos juntos, né? Em mais um programa, estudando a codificação espírita, e hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, mais essa oportunidade que temos, né? Desse aprendizado, dessas reflexões para a nossa caminhada, para a nossa vida, para as nossas reflexões diárias aí. Bom dia a todos, sejamos felizes em mais essa manhã de estudos. É isso aí. Estamos aí no aguardo do nosso querido amigo Hugo, daqui a pouco ele já adentra aí o programa também, mas vamos assim organizando, né? Quem pode fazer a leitura, né, de um trecho aí do Evangelho e a prece antes? Nós temos aqui o Pão Nosso, né? Eu vou fazer a leitura, Marília faz a prece inicial e em seguida a gente vamos tocando o programa aí. Não sei se vai ser possível, não sei se vai ser possível o Hugo entrar, porque a internet que hoje virou uma bagunça, né? Tá meio complicado. Mas vamos lá. É isso aí. O livro é Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a mensagem é do capítulo 68. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo está lá numa passagem da Epístola aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. E Emmanuel diz assim: grande número de adversários ou não aos círculos do cristianismo. Vou voltar a ler de novo, desculpa aí. Grande número de advertícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questínculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para reservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo,
vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvar, mas despreza, relegados ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que fez, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo, sacudidas pela corrente incessante do rio da vida. Rolam no turbilhão dos acontecimentos, ensanguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, essa mensagem, Emmanuel vem nos trazer das grandes dificuldades, né, que ainda temos também de entender, de refletir sobre os textos sagrados, sobre os ensinamentos dos espíritos, né, sobre assuntos diversos que relacionam aí as coisas da espiritualidade, e vem muito também ao nosso texto de hoje, né, porque foi essa falta de compreensão também, que nós vamos daqui a pouco falar sobre o Evangelho, e que aleatoriamente nós abrimos a mensagem aqui no título Necessário Acordar, né? Às vezes, em determinados momentos da vida, nós estamos dormindo, sim, né? Dormindo espiritualmente, né? Dormindo para as coisas espirituais. Nossos olhos continuam fechados, não os olhos da matéria, mas os olhos do espírito. Às vezes é necessário refletir um pouco mais sobre esses assuntos tão importantes para a nossa caminhada espiritual, para o entendimento dos ensinos de Jesus, para aquilo que Jesus disse que teríamos tempo de compreender. E esse tempo é chegado, terceiro milênio, né? Século XXI, estamos aí em pleno vapor dessa transformação que precisamos fazer, desses desafios que estamos enfrentando, mas às vezes os olhos dormitam na obscuridade para as coisas do Espírito. Que possamos refletir sobre ela, envolvendo a nossa irmã Marília, para que ela possa fazer a prece inicial do programa desta manhã. E mais uma vez nós estamos aqui pedindo a Deus, nosso Pai maior, esse Pai de infinita misericórdia. Pai, derrame tuas bênçãos sobre todos nós, na cegueira espiritual que ainda estamos atravessando, para que possamos despertar para os seus verdadeiros ensinamentos, para aquilo que agrada o teu coração, e que possamos trilhar sempre o caminho do bem, do amor, da fraternidade, do companheirismo, da compreensão, deixando de lado as coisas do mundo, aquilo que nos afasta de ti, que possamos ser firmes no nosso propósito, no ideal que abraçamos, com as bênçãos de Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, roteiro e guia da humanidade, seu filho predileto do coração, que possamos estar trilhando os passos do Mestre Jesus, com as bênçãos também da nossa Mãe Maria Santíssima, com a proteção e o amparo dos bons espíritos, para que assim possamos estar colocando em prática as tuas leis, os teus ensinamentos através do Evangelho, e nos aproximarmos cada vez mais de ti,
e despertando em nós o homem novo espiritualizado e deixando de lado esse homem velho que insiste ainda em permanecer vivo dentro de nós, que possamos, Pai, seguir as tuas leis e os teus ensinamentos hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus e a Jesus, que todos, né, nós possamos aí utilizar essas palavras de amparo, de carinho que a Marília trouxe. O Delcio já trouxe aí um pontapé inicial do que nós vamos falar hoje, né? E como eu sempre falo, as coisas vão sempre se costurando umas nas outras, né? E os ensinamentos de Jesus vão se costurando uns nos outros. O Delcio falou, né, da dificuldade que nós temos de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos tratar de uma passagem de Jesus que deixou para a gente um tema tão importante, mas que sempre foi muito mal interpretado, diversamente tratado e levou a humanidade a muitos erros. O que poderia ser corrigido em tempo, levou-se muito tempo para estudos mais aprofundados. Eu vou ler um pequeno texto, né, começar o trecho do Evangelho que nós vamos tratar hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí começa, Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne, nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, versículos 13 a 17, Marcos 8, 27 a 30. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Marcos 6, 14 a 16, Lucas 9, 7 a 9. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Mateus capítulo 17, 10 a 13, Marcos 9, 11 a 13. Irmãos, já começa aí a ter muitos ensinamentos, muitos motivos para nós refletirmos, né? Posso passar a palavra para vocês, para meus irmãos aí falarem, iniciarem já o tema que é tão, nossa, cheio de detalhes, tão rico, tão importante, e é um dos maiores temas para a nossa salvação, para a salvação do nosso espírito ao longo das oportunidades que Deus nos dá através do renascimento. Não é não, Delson? Muito bem, Kátia. Esse tema nos convida aí a refletir sobre esse renascimento, né, que nós teremos que, todos os dias da nossa vida, né, como nos ensina Jesus, aplicar na nossa caminhada. Quando ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele está nos convidando à nossa autotransformação, né? Às vezes nós equivocadamente nós pensamos que para nascer de novo é necessário morrer, é necessário desencarnar, quando na realidade Nicodemos fez essa pergunta para Jesus: como pode o homem estar no ventre da sua mãe para nascer de novo, né? Jesus disse a isso: se falo das coisas da terra tu não compreende, quanto direi falar das coisas do céu, das coisas espirituais. Então veja que nós ainda somos tidos aí na conta do entendimento de Nicodemos, que, por bem da verdade, Nicodemos era um doutor da lei, né?
era um doutor da lei e desconhecia esses fatos. Então, Jesus vem nos convidar a essa auto-reformação, a essa auto-transformação. Se a gente analisar todas as passagens do Evangelho, pelos ensinos de Jesus, nós vamos pegar João Batista ensinando a renascer lá no Rio Jordão, quando, na realidade, ele submergiu essas pessoas que aceitavam esse batismo, e tem um significado muito forte, né? Aceitava esse batismo e ele mergulhava nas águas e ali convidava esses irmãos ao arrependimento, né? Arrepender dos seus pecados, perdoar as pessoas, buscar, né, novos meios de convivência na sociedade, como irmãos pacíficos, como bem ele sabia que Jesus estenderia esses ensinos. Né? Então, essa é uma reflexão bem profunda, essa questão do renascimento desse novo ser, dessa nova criatura. Né? Não é o renascimento da carne, mas o renascimento do espírito. O espírito ele tem a oportunidade de renascer a cada dia, a cada oportunidade em nós. A partir de que nós interiorizamos os ensinos de Jesus e passamos a compreender que nós não somos só matéria, mas que temos também essa condição espiritual e que há uma grande necessidade de transformação para entender que Jesus não falava das coisas da matéria, quando ele exatamente falou nessa questão, ele falava exatamente das coisas do espírito. Essa questão também, eu gosto muito de um livrinho que estuda os textos de Mateus, que é de Eliseu Rigonati, do livro O Evangelho dos Humildes, e ele trata essa questão como sendo também a confissão de Pedro, né? E diz assim, Jesus se tinha tornado o alvo das mais contraditórias afirmações, né? Sua palavra cheia de mansidão e portadora de profundos ensinamentos, as curas que realizava, a pureza de seus atos, tudo servia para acender discussões. Então, veja que os fariseus contestavam os ensinos de Jesus, né? Então, desejando desfazer as dúvidas que seus discípulos, porventura, ainda alimentavam a seu respeito, fez-lhe a pergunta para, em seguida, esclarecê-los. Apoiados na lei da reencarnação, os discípulos responderam que diziam que talvez Jesus fosse a reencarnação do espírito de um dos grandes profetas do passado. Pedro, porém, inspirado pelo plano superior, confirma que Jesus era o Cristo, isto é, o enviado de Deus que a humanidade esperava. Então veja que é por isso que Jesus diz que não foi Pedro que falou, né? Mas o próprio Deus utilizou de Pedro para essas palavras. Então, é preciso entender, né, esses grandes desafios também que Jesus viveu com a falta de entendimento daquelas pessoas que ele tanto auxiliou na palavra, nas atitudes, nos atos, nas curas, né, a ponto de não compreender também a grande missão de Jesus, que era fazer essa autotransformação, era fazer com que nós, e quando eu digo nós, eu falo que nós também temos sim esse vínculo com as reencarnações, podemos ter tido encarnados naquela época ou não sabemos, né? Mas de uma forma ou de outra, na caminhada espiritual, nós temos atrasos morais aí a ser vencidos. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque, quem sabe, nós estaríamos juntos ali, nessa falta de entendimento, nessa falta de amor, se até hoje, né, nós ainda estamos com bastante dificuldade nesse caminho, imagine aquela época. Né? Você quer falar um pouquinho aí? Nós avaliamos que, desde a nossa infância, nós estamos renascendo a cada dia. É um renascimento gradativo, porque, como bem Delcio diz, não necessitamos da desencarnação para renascer. Se a gente avaliar a nossa vida, desde a nossa juventude, aquela fase mais difícil que todos nós temos, quando eclode as nossas maiores dificuldades, as nossas más tendências, mas também com a maturidade e o conhecimento, de alguma forma nós mudamos em algum aspecto, estamos aqui tentando melhorar. Então, nós estamos renascendo, temos essa possibilidade de estarmos renascendo.
E a gente vê grandes exemplos de pessoas que não precisaram morrer, entre aspas, ou desencarnar, como nós entendemos, nós espíritas entendemos, para que houvesse o seu renascimento aqui, como foi o próprio Paulo de Tarso, o doutor da lei, que ao deparar com Jesus, ali ele teve o seu renascimento espiritual, em reconhecer que ele estava diante de Jesus, que ele estava diante do mestre maior e que precisava fazer reformas imediatas em sua vida, em perceber e reconhecer os seus equívocos. E a partir dali, ele não só reconheceu isso, mas foi aos poucos modificando os seus hábitos, a sua vida. E também nós vemos aquele caso dos 10 leprosos que foram até Jesus para que Jesus os limpasse. Entretanto, Jesus os limpou e disse: vá e não peques mais. E apenas um voltou para agradecer. E quando um dos apóstolos pergunta a Jesus por que apenas um voltou para agradecer, Jesus diz: porque apenas esse teve a cura espiritual. Os outros 9 tiveram a cura apenas física. Nesse momento estão nas esbórnias, bebendo e entre as meretrizes, ou seja, queriam ser beneficiados, mas não queriam transformações. E é isso que nós devemos estar sempre nos perguntando. Se quando o nosso calo aperta, quando a dor surge, ali nós ficamos aparentemente bonzinhos, prometemos as coisas, achamos que vamos mudar, e depois que tudo passa, se a gente volta aos mesmos hábitos, ou se estamos mudando de atitude, mudando a rota da nossa vida, porque todos os dias Deus nos dá essa oportunidade de fazer novas escolhas e está reescrevendo a nossa história, mas só depende de nós. Passa para Kátia. Kátia? Realmente a gente precisa de entender esse processo reencarnatório, esse processo de tanto ensinamento que Jesus traz para nós, e são palavras que foram ditas, mas sempre com um fundo de ensinamento e de meditação. O atraso que teve na humanidade por conta, né, conforme o Delcio, a Marília vem explicando para a gente já, o atraso da humanidade por conta de interpretações equivocadas, como sendo verdade absoluta, trouxe para nós sistemas que nos deixaram mais, assim, aprofundados no aspecto materialista do que no espiritualista. A gente vivendo uma vida só, e vivendo unicamente naquele momento, é muito pouco durante uma eternidade toda que nós temos. E esse processo de uma vida só traz muita angústia, porque as pessoas pensam, bom, se eu tenho só uma vida para se viver, para que eu vou me esforçar? Daqui a pouco eu vou virar pó mesmo. Então a pessoa pensa em só adquirir riquezas, adquirir conquistas materiais através do trabalho, exposição. Hoje em dia nós vemos muita exposição das pessoas, e sem se preocupar atentamente com o que será, qual que é o nosso destino, o que será de nós depois da vida. Será que realmente Deus, na sua infinita misericórdia, ele deixou uma vida só para uma pessoa melhorar todos os problemas íntimos e morais que ela tem? É muito pouco. Quantas pessoas, e nós mesmos, às vezes chegamos numa certa fase da nossa vida, eu mesmo já estou quase com meio século de vida, e quantas coisas eu preciso de melhorar? Será que se eu tiver mais 10, 5, 1 ano, 20 anos que seja, eu vou conseguir, nessa curta trajetória, melhorar todos os pontos que eu preciso mudar, me transformar? Estou aqui ainda tentando compreender os meandros da vida de Jesus.
por que as parábolas dele são tão importantes na nossa vida. A gente está aqui estudando, tentando transmitir, aguardando o retorno dos nossos ouvintes também, nos seus entendimentos, para que juntos a gente construa um momento assim de que a gente fixe as ideias para a gente seguir melhor, para a gente entender de uma vez por todas o nosso processo reencarnatório. E será que Deus, ele não tem a misericórdia realmente? Vamos refletir, né, sobre as revelações. Moisés deixou uma revelação, Jesus outra, e os espíritos trouxeram para Kardec a última revelação que até agora nós temos sobre os ensinamentos reavivados de Jesus e sobre esse processo reencarnatório. Será que isso realmente, aquelas pessoas que ainda estão reticentes, ainda estão em dúvida, será que a misericórdia de Deus não está aí mesmo, nesses processos reencarnatórios, onde traz para nós diversas vidas, diversas passagens nesse e em outros planetas, para que a gente se melhore como pessoa? Então, é uma questão de reflexão. A terceira revelação que Kardec nos trouxe, através dos ensinamentos dos Espíritos, demonstra, através da vida de Jesus, um ensinamento, demonstra mais ampliadamente, né, tudo que ele falou. Se algumas palavras ficaram perdidas, foram trazidas de uma forma bem explicativa, e a gente vê ali a misericórdia divina. São lições que nós temos para a gente refletir e aplicar de uma forma bem didática. Quando Jesus ele falou, ele dizia por parábolas, porque ele sabia que realmente o entendimento daquele povo na época era muito de nós, né, que está, como disse o Delson, nós devíamos estar ali, todos, se não encarnados como desencarnados, mas estávamos todos ali a andar inebriados pela luz de Jesus. E nós íamos, com certeza, tanto quanto o povo encarnado, os desencarnados também atrás de Jesus, porque era uma luz que trazia ali uma esperança. Então, quem sabe se nós também não estávamos ali em outras encarnações, ou até mesmo como desencarnado. Então, ele podia falar abertamente, não tinha como. Se realmente, né, como o Delson disse, Nicodemos, que era o doutor da lei, estudioso, tinha mais oportunidades do que as outras pessoas que nada tinham, não sabiam nem fazer, como diz o ditado, o ó com o fundo da garrafa, como é que Jesus ia passar lições tão alargadas, tão minuciosas, sem uma pequena base que fosse? Não tinha como. Então, isso Jesus disse, quando ele falou para nós, né, que traria o Consolador. E até hoje nós vemos que realmente não tem uma palavra melhor, mais explicativa do que o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos trouxeram através do Espírito de verdade, não tem outro ensinamento. E realmente a gente vê ali que ali é a bondade, se estudar com afinco, se estudar sem preconceitos, tirar um tempo para ler, para estudos, para conhecimento, tem toda a verdade ali contida, toda uma forma de se viver uma vida da melhor maneira possível, com amor, com dedicação, com caridade. Né? Então, a gente vê que realmente esses ensinamentos que foram agora trazidos através da terceira revelação são bem mais explicados do que aquilo que Jesus trouxe. Não é nada de diferente, só é mais uma questão mais explicada para nós hoje. Nicodemos, ele ficou tão assim abismado com o que Jesus disse, e ele, né, até foi o tema do programa que eu participei na semana passada do Refletindo com Jesus, que fala sobre Bíblia e reencarnação. Então, Nicodemos, ele ficou tão extasiado ali diante do que Jesus falava, e ele falou uma coisa tão absurda. Ele disse, será que um homem pode entrar no ventre da sua mãe novamente? Então, assim, era uma coisa tão absurda, mas ele era o inteligente da época, ele era o sábio da época. Então, vamos dizer que era até uma pergunta normal. Hoje nós não falaríamos isso, que realmente é impossível uma pessoa inteira ali, né, adulta, entrar no ventre novamente da sua mãe. Não teria como. Então, a gente vê que o processo para se retornar ao mundo corpóreo é um novo renascimento. E Jesus não pôde falar naquela época, ele já disse, né, poxa, se você é o doutor aqui da lei, você não sabe, né, então como é que eu vou explicar? Não tem como, né? Então, Jesus deixou, né, para o futuro realmente, porque ele sabia que aí sim ia surgir um momento adequado para isso, e é o que nós estamos ainda estudando. O que nos falta é a prática com mais inteireza, com mais responsabilidade,
e aproveitar a nossa encarnação da melhor maneira possível. E sabendo que nesses processos a gente precisa de administrar tudo com responsabilidade mesmo. Tem uma parte aqui sobre a reencarnação, né? É um texto bem explícito para nós. Por isso que fala, o livro da Bíblia é um livro que contém histórias, contém profecias, sim, e ali vamos dizer que as pessoas falam que são revelações de Deus. E sim, são inspirações que vêm dos grandes espíritos que os profetas receberam. Logicamente que tudo é permitido por Deus, mas ali são os profetas do Velho Testamento que falharam. E um profeta que teve na antiguidade muito poderoso, um médium incrível de efeitos físicos, que foi Elias, ele retornou como João Batista. E no livro, se eu não me engano, de Malaquias, na Bíblia, fala sobre a profecia da vinda do retorno de Elias. E quando os pais, né, Marta e o pai de João Batista pediam um filho, o anjo Gabriel apareceu para eles também. E falou uma coisa muito importante, disse que Deus ia atender os pedidos, né, deles, para a concessão, que concedeu um espírito ali para eles receberem como filho, e ainda falou que viria com as virtudes de Elias. Mais um trecho da Bíblia que faz essa costura com relação à reencarnação de João Batista, que era o espírito Elias. Então, o anjo Gabriel deixou bem claro ali que ele viria com todos os atributos, com todas as virtudes de Elias, porque Elias tinha realmente muitas virtudes, mas falhou também na época, e olha como que Deus permite para nós o resgate, permite que a nossa consciência se liberte dessas amarras. Quando João Batista veio, ele teve a cabeça decepada. Nós achamos, né, uma injustiça quando a gente lê. As pessoas da época também acharam, né, os seguidores de João Batista achavam uma injustiça, tudo que ocorreu com ele. Mas se nós formos examinar a vida do profeta Elias e a vida de João Batista, se tratando da reencarnação, né, do mesmo espírito, da mesma centelha divina, quando João Batista retornou, provavelmente ele pediu vamos dizer assim, essa condenação, porque no passado, como Elias, ele fez decepar cabeças, por conta do próprio poder que ele nasceu, com aquela mediunidade incrível, teve desafios com outros médiuns dos reis da época, e nesse desafio vamos dizer que foi meio que uma aposta, não sei, uma aposta, vamos dizer assim, que aquele que se sobressaísse poderia pedir a cabeça dos outros, e foi o que o profeta Elias fez. Mas, com certeza, ele se arrependeu e muito, e quando ele pediu a sua reencarnação como João Batista, lhe ocorreu mesmo. Então, a gente fica com dó, né? A gente não quis isso, mas para o espírito dele, foi uma forma de resgate e de trazer uma consciência mais limpa, para ele se libertar daquele problema que ele mesmo causou, que é o que acontece conosco. Quando a gente pede para renascer, a gente sofre quando tem que sofrer, mas provavelmente nós que pedimos lá. Nós que, por conta da nossa consciência que está ali pesada, nossa consciência que está ali pedindo a reparação, porque nós erramos, não é castigo de Deus, como muitos pensam, nós erramos e nós sim pedimos a reparação. Não se trata de um castigo, se trata só de limpar a nossa própria mente, a nossa própria consciência dos próprios erros que nós cometemos. Então, é um entendimento que nós vamos adquirindo através dos estudos, através desses processos reencarnatórios, que pela misericórdia de Deus nos é dado com tanto amor, com tanto carinho. Então, se nós recebemos Deus como um ser de amor, de justiça, de trabalho, de evolução, nós podemos o quê? Já chegar à conclusão de que esses processos reencarnatórios realmente são fatos reais. E quantos fatos na literatura nós vemos de pessoas que nem são espíritas, mas de crianças pequenininhas que falam de vidas passadas. Teve um caso de um garoto nos Estados Unidos que o menininho tinha 4 anos, um menininho lindo, falando de uma reencarnação que ele teve como um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, que morreu, né, por conta da explosão do avião que ele pilotava. Então, assim, são fatos que não tem como a gente falar, meu Deus, é mentira. Como que uma criança de 4 anos, que não tem contato com processos reencarnatórios, com esses estudos,
a família também não teve, e traz um relato tão significativo desse. De onde esse menininho tirou? E esse é um dos casos que eu me recordo agora. Se a gente for ficar falando aqui no programa, a Marília e o Décio deve ter também uma infinidade aí, que são estudiosos aí do espiritismo, tem uma infinidade de relatos aí para trazer para nós. Então, são muitos casos que a gente vê que é questão de meditar, a gente não pode fechar os olhos. Tudo bem que uma época, até eu acreditei que nós vivíamos uma vida só. Eu não nasci no espiritismo, eu nasci numa igreja evangélica, fui criada numa igreja evangélica e tinha um outro entendimento e uma outra interpretação. Porém, hoje no espiritismo, vejo uma outra interpretação, muito mais explicativa, que a gente não pode, como a gente admite no espiritismo a lei do trabalho, a lei da evolução, eu não posso conceber mais que o espírito, quando vai para o plano espiritual, ele fica lá adormecido esperando o julgamento de Jesus. Porque os espíritos não podem ficar na inércia, nós precisamos trabalhar para a nossa evolução, para aqueles que estão ao nosso lado. E no plano espiritual nós temos também muito trabalho. Não é mesmo, Delson, Marília, que vocês têm aí para complementar nesse estudo? Kátia, é bem colocado essas afirmações, essas colocações suas, interessantes para a gente refletir, né? Porque ninguém foge à lei do retorno, né? Você colocou, deixa eu tirar um comentário que eu coloquei aqui, ó. Você colocou bem o fato do próprio João Batista é a lei de retorno, né? Tudo aquilo que nós infringimos na lei, nós vamos ter que fazer as reparações, né? E como você bem disse na questão da aposta, né, de medir forças, quem pode mais, quem pode menos, foi isso que aconteceu com Elias, né? Sendo ele já um missionário e tudo, e ele tinha esse grande poder dessa fé verdadeira em Deus, fez-se uma aposta lá no culto do Baal daquela época lá, com os reis da época, e fizeram essa fogueira, né? Montaram uma fogueira de lenha verde, clamaram a Deus para que essa fogueira pegasse fogo, né? E o culto do Baal clamou esse Deus e nada aconteceu. Quando Elias clamou a Deus, verdadeiramente a fogueira incendiou. Ainda jogou água. E ainda jogou água para desafiar ainda mais o poder, né? Ainda jogou água e a fogueira foi incendiada. Só que como talvez... Prêmio, entre aspas, né? Tido ele ganho essa aposta, ele havia antes compromissado com o rei Baal daquela época que quem vencesse a aposta degolasse aí as cabeças dos soldados que os acompanhavam. E 400 cabeças rolaram naquela época porque Elias ganhou a aposta. Então veja que é uma série de poder com vigilância, com imprudência, com um monte de coisa acontecendo, e que depois ele volta na condição de João Batista, mas aí sendo o propagador dos ensinos de Jesus, abrindo o caminho para que Jesus pudesse adentrar, trazendo o seu evangelho, volta como primo de Jesus, né? Filho de Isabel, e aí o que acontece? Nós vamos encontrar lá na frente o próprio Herodes mandando arrancar a cabeça de João Batista, que na realidade era a encarnação de Elias daquela época. Nós não temos, eu pelo menos não tenho mais notícia de alguma encarnação de João Batista. Acho que dessa época ele cumpriu aí a sua tarefa e quitou o seu débito aí diante do trabalho que fez. Assim somos todos nós, por isso nós temos que ter muita prudência, muita vigilância naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos praticar, naquilo que vamos falar, né, dos nossos atos, na nossa conduta e nas nossas atitudes, porque disso virá todo um processo futuro, né, que pode acontecer na própria encarnação ou não, ou virá em outra encarnação como forma não de punição, mas sim de reerguimento, reparação, reerguimento espiritual. Ninguém nasceu para ser um perdedor, nós nascemos para ser vencedores. E como vencedores temos que vencer as próprias dificuldades. E é isso que aconteceu na própria caminhada do próprio João Batista. Mas tem um trecho interessante também de Mateus, que fica no capítulo 17, do versículo 10 a 12, sobre essas indagações, e aí diz assim: e os seus discípulos perguntaram, dizendo: pois, por que diz os escribas que importa vir Elias primeiro? É uma pergunta. Mas ele, respondendo, lhe disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém,
que Elias já veio, né? Ele já tinha vindo na condição de João Batista, não é isso? E eles não o conheceram. Não o conheceram por quê? Porque estavam numa vestimenta diferenciada, né? E, e antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Jesus estava já profetizando aquilo que aconteceria com o próprio Cristo. Então, conhecer os discípulos que de João Batista é que ele lhe falara. Conquanto tinham sido anunciados, diz aqui o texto, com antecedência os missionários, que assentariam as bases da reforma espiritual do planeta, quando iniciaram seus trabalhos, não foram reconhecidos. E, além de tudo, foram perseguidos e combatidos. Jesus não escaparia à regra geral, sofreria também o combate, sofreria a perseguição de toda ideia nova, e toda ideia nova acarreta a seus pregadores. Então, Jesus pedia a seus discípulos que guardassem sigilo por causa da incompreensão dos homens da época, né? Os quais ainda não estavam preparados para compreenderem tudo quanto Jesus fazia ou Jesus ensinava. Era preciso que o tempo lhe fosse aumentado o cabedal de conhecimentos espirituais, a fim de que aprenderem o significado das palavras e dos atos de Jesus. Caso os discípulos espalhassem certas particularidades que o mestre lhe mostrava, possivelmente surgiriam dúvidas, confusão e mesmo até o descrédito de sua missão. Então, dizendo que Elias já viera, Jesus demonstra aos seus discípulos a reencarnação dos espíritos, né? Os quais se reencarnam periodicamente, não só para progredir e saudar o passado culposo, como também para desempenhar tarefas em benefício da coletividade. Então, veja que é tão interessante a gente analisar, se a gente pegar os textos sagrados, os textos bíblicos, os textos evangélicos, passar um crivo da razão, nós vamos entender que nenhum deles tiveram vida fácil, né? Todos eles foram incompreendidos, inclusive pagando com a própria vida, né, os seus benefícios, os seus trabalhos. Isso aconteceu com aqueles que antecederam Jesus e aqueles posteriormente também que seguiram na caminhada, como foram o caso de todos os apóstolos. Se tem na história, eu acho que, se não me falha a memória, um que não morreu assassinado, que foi exatamente João Evangelista, porque foi exilado na ilha de Patmos e ali ficou, né, onde recebeu também o último livro da Bíblia, o Apocalipse, né, recebeu aí esse livro da revelação, que é o Apocalipse. Mas que a gente sabe, todos os outros passaram pela pena, vamos dizer assim, pena da morte, né? Uns foram crucificados, outros foram esquartejados, ou seja, de todos eles, eu acho que o único que sobrou aí para a morte na velhice foi o próprio João Batista, pelo menos é o que até hoje eu tenho estudado nos textos, não encontrei ainda outras informações a respeito deles que não seja dessa forma. Ou seja, morte sempre truculenta. Foram totalmente incompreendidos. E se a gente analisar no contexto de hoje, trazer para hoje o contexto religioso, a gente ainda vai observar muitas polêmicas girando em torno das religiões, quando na realidade as religiões já eram para fazer parte do nosso cotidiano como uma forma muito tranquila de harmonia entre nós, porque é o sentido das religiões é trazer o conhecimento, os esclarecimentos para nós, para nos ajudar, né, a alavancar nessa tão necessária reforma que nós precisamos, que é essa reforma interior, trabalhar com as dificuldades que todos nós temos, porque é interessante dizer que todos nós, né, Kátia, todos nós temos dificuldades interiores. Quem de nós aqui é perfeito? Ninguém. Nós estamos buscando saldar os nossos débitos, caminhar com essas dificuldades, mas, porém, nós vamos encontrando também desafios a ser vencidos, né? Jesus nos ensinava isso, renascendo a cada dia, renascendo a cada pensamento positivo, né? Ontem eu era, hoje eu já não sou, amanhã serei, sei lá, a gente vai fazendo uma reflexão, né, dessa nova oportunidade.
Porque se ontem eu era um homem truculento, né? Um homem ainda marginalizado, hoje eu já tenho a oportunidade de refletir sobre isso. Né? Ainda caminhando com essas dificuldades, mas estou querendo construir para o amanhã dias melhores, onde já não mais cometo esses equívocos que ainda ontem eu cometi, que ainda hoje continuo às vezes nessa mesma ideia. Por isso é importante que nós reflitamos sobre isso. Temos a oportunidade de avançar, temos a oportunidade de crescer, temos a oportunidade de interiorizar dentro de nós esse amor, né? essa base universal ao qual Jesus veio nos ensinar, que é o símbolo de todas as religiões. Nada seria religião sem esse amor. Então, as religiões têm que aplicar isso, mas às vezes nós ainda encontramos discordância, brigas, falácias, em torno de a minha religião ainda é melhor que a tua, a de fulano salva, a tua manda para o inferno. Nós temos que trabalhar isso não existe mais. Jesus veio fazer com que quebrássemos isso. Né? Entender que é o Espírito, que quem comanda tudo é o Espírito, né? Que nós temos que aprender também a viver não só pela condição da matéria, mas viver também pela condição espiritual. Então, fica aí as reflexões para nós caminharmos unidos e sabermos que estamos aqui nesse mesmo propósito de fraternidade. Vivenciando, sim, esse aprendizado, mas sabedores de que nenhum de nós estamos imunes a nenhum tipo de desafio. Por isso que Jesus nos pede o vigiar e orar constantemente. Vai? Então fica aí, Kátia, você ou Marília. Nós temos aí uma comprovação de Jesus sobre reencarnação. Jesus comprovou, né? Veio por último falando que realmente se tratava de Elias, o retorno dele, e fizeram dele tudo, né? Tudo que foi feito. E como Elias, ele desafiou uma rainha, e depois ele foi morto por ordens de uma outra rainha. Então, olha como que eles vieram mostrar. Vai saber se essa reencarnação só não veio para exemplificar sobre essa questão para nós. Às vezes é um espírito que já pediu isso para passar por essas reencarnações, para mostrar para nós, e sabendo que poderia ficar registrado, que como que essa questão de que tudo que a gente faz de mal tem que ser reparado, todo mal tem que ser limpo, todo mal tem que ser extirpado. Então, para nós vivermos mais felizes, a gente precisa... Quantas coisas que a gente faz nessa vida e quer reparar nessa vida mesmo, porque a gente fica triste, fica chateado, né? Então, a gente precisa de refletir sobre isso mesmo. Às vezes a gente magoa uma pessoa e a gente corre para tentar pedir perdão e essa pessoa, às vezes, não quer mais contato conosco e isso nos deixa triste. A gente fica, assim, com sempre aquela pulguinha atrás da orelha, né? Poxa, eu tô bem, mas não tô completamente, tá faltando eu fazer alguma coisa, eu preciso de me reconciliar com aquela pessoa. Então, são espíritos que deixaram para nós registrados esses processos da culpa, do remorso, dos erros que nós cometemos, e de que nada fica impune, tudo tem que ser limpo, tudo tem que ser apagado, para que na balança fique ali o equilíbrio, para a gente poder viver mais feliz. Agora eu vou passar a programação de hoje para a gente, e depois eu passo a palavra para o Delson, para a Marília, para fazer as considerações finais, e eu vou fazer a prece de encerramento, tá bom, gente? Hoje, na segunda-feira, nesse programa das 18 horas, Refletindo com Jesus. Ai, gente, é tão bacana, porque cada dia é um tema, e vai ao ar todos os dias, todos os dias ao ar às 18 horas, ao invés de falar horário, eu falei o dia. É que de domingo às 18 horas. Refletindo com Jesus, cada dia um tema. Hoje vai ser o tema Desculpar, com a nossa irmã Zezé Franco. Então, gente, se preparem aí. Se não conseguir ver, acompanhar ao vivo, né? Acompanhem depois através do YouTube, do Facebook. Vai estar lá cadastrado, registrado, para acompanhar um tema muito importante, né? E ainda, desculpar, um tema que já vem costurado aí com o tema de hoje, né? Desculpar ou ser desculpado, porque a gente precisa, né, de reparar nossos erros. Hoje ainda temos o programa com o nosso irmão Edson Godinho,
18h30, falando também sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no tema O Evangelho no Lar e no Coração. Também importante, né? Mais um irmão aí que vem trazer o aprendizado para nós. Às 20 horas, temos o programa Entre Irmãos. O tema hoje é desapego, dificuldades financeiras, com o nosso irmão Hugo, Amanda, e eles são 2 irmãos aí consanguíneos, né? Trazendo toda segunda-feira às 20 horas, tão importantes temas para a gente refletir, para a gente aprender. E essa é a programação de hoje, né, da nossa web rádio, para a gente acompanhar, para a gente poder ficar sempre... Hoje estamos nesse programa, né, das 8 horas, agora vamos voltar aqui. Só um instantinho. Delson, você pode me ajudar a retornar? Agora sim. Vamos retornando aqui. Só o microfone que está desligado. Agora eu vou passar a palavra então para o Delson, para a Marília, para nossas considerações finais. Eu me perdi aqui, acabei não conseguindo retornar. Epa, fiquei perdida. Tranquilo, isso acontece. Fala. Então, é preciso, né, que cada um de nós possamos estar atentos aos nossos pensamentos, ações, atitudes, para que não venhamos a magoar alguém, porque uma vez que a gente magoa, pode ser que a gente até se arrependa, mas o estrago que a gente fez naquela pessoa, às vezes não conseguimos reparar aqui e agora, nesse momento, porque da nossa parte a gente até quer, mas o outro talvez perdeu a confiança na gente. E aí fica difícil de fazer essa reparação nesse exato momento, que nós nos damos conta do equívoco que cometemos. Então é importante estar sempre atento aos ensinamentos de Jesus, a não fazer julgamentos, a estar atento às nossas ações, a não sermos precipitados. E aí, como nós estamos vendo esse caso, né, específico de João Batista, dessa ação e reação, é preciso também que a gente ponha a nossa barba de molho em tudo que nós fazemos, né, desde do micro ao macro, porque às vezes nós visamos sempre as coisas grandiosas, que eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, aquilo, mas às vezes nós matamos sim. Nós matamos sonhos, matamos esperança, matamos vontade, matamos anseios, matamos desejos, matamos tantas coisas com uma simples palavra, com alguém que chega até a gente, naquela ânsia de falar com a gente, de dividir com a gente seus sonhos, e nós jogamos um balde de água fria. Então, se vai realizar ou não, só o tempo dirá, só Deus sabe, mas não cabe a nós estar destruindo sonhos, destruindo esperanças, matando de alguma forma. Que nós possamos sempre ser construtores e jamais destruidores. Que nós possamos ter uma abençoada semana, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Então, minhas considerações finais é somente para dizer que a semana que vem nós vamos continuar estudando esse capítulo, né? Já é no item 4, ressurreição e reencarnação, né? E convidamos aí os amigos novamente a estar conosco, não só no nosso programa, mas em toda a programação da Web Rádio Cristo Consolador, trazendo sempre essa reflexão aí para os nossos dias, né? Nós precisamos alimentar, né, nossos pensamentos, nossas ideias sempre positivamente. E o Evangelho nada mais é do que exatamente isso. Esse né? pão esse pão espiritual, esse remédio que cura a alma, né? Porque é provinda desse grande médico chamado Jesus. Então, nós precisamos aí, sim, refletir sobre as questões dos ensinos de Jesus, mas, acima de tudo, trazermos aí para a nossa vivência, para o nosso dia, exemplificando cada dia aquilo que estamos aprendendo, ou que estamos ouvindo, ou que estamos lendo, né, na realidade. Se uma pequena frase, se uma pequena palavra de Jesus já conseguir sacudir o nosso íntimo de mudança, nós já estamos sendo aí felizes, né, com esses ensinos do Evangelho.
é tempo de acordar, é tempo de despertar e é tempo de renascer. E possamos aí agradecer, né, a nossa equipe hoje, comandada pela nossa irmã Kátia, né, na abertura. Pedimos desculpas aos irmãos, porque tivemos dificuldades aí com a internet. Nós estamos aqui com a internet emprestada na casa alheia. Eita! Ainda bem que tem uma caridade aí em exercício. Mas logo tudo se restabelecerá. Como disse nosso tudo irmão em família, Chico, na casa da Amanda. Como disse nosso irmão Chico, tudo passa. Isso também vai passar, né? Então fica aí o meu bom dia a todos. Bom dia, Kátia. Bom dia aos ouvintes. A nossa irmã, que é cadeira cativa número 1 aqui, Ivone de Castro, né, que está nos ouvindo, nossa companheira querida do coração, irmã de caminhada. Então, Ivone, bom dia para você, para a sua família. E queremos dizer que estaremos sempre juntos. Um abraço. Kátia, está com você. É isso aí. Bom, gente, para terminar, a gente pode perceber que a reencarnação ela é um fato, e se nós ficarmos falando com teses contrárias, a gente só vai atrasar uma verdade que vai nos atrapalhar. Negar é ficar nas crenças antigas, que a gente viu que até hoje não preencheu o nosso vazio e a nossa mente, o nosso entendimento. Então vamos, né, estudar, vamos refletir, vamos fazer as comparações, buscar, porque é uma literatura muito vasta, e dá para adquirir bastante conhecimento e perceber assim que o que Jesus disse veio nos trazer aí como verdades, veio comprovando essa questão, né, da reencarnação, e nós precisamos realmente de aceitá-la como fato para a gente viver mais feliz. A nossa irmã Ivone de Castro aí dizendo aí novamente gratidão a todos vocês. Obrigada a você, Ivone, por estar com a gente aí nos acompanhando. É muito importante para nós que a gente possa ficar juntos aí nessa sintonia. Então vamos assim, partir para a nossa prece final, para encerrarmos o nosso programa. Já com uma saudadezinha, que está muito bom, né? Esse tema é muito importante. Então vamos assim abrir os nossos corações, nossas mentes, buscando em Deus, nosso Pai, o amparo necessário, a sustentação que nós necessitamos na nossa vida. Devemos segurar em suas mãos e seguir em frente, porque Ele é o Pai que nos criou, nos ama, nos quer felizes, nos quer aprendendo e nos deu livre-arbítrio para que a gente pudesse fazer o melhor para nossas vidas e para a nossa felicidade. Ele nos enviou nosso Mestre querido Jesus, esse que deixou tantos exemplos, tantos ensinamentos, e nos prometeu Consolador. E é nesse consolo do Espiritismo que nós buscamos viver as nossas vidas, principalmente na fase atual em que nos encontramos, para que nós tenhamos essa sustentação firme de que nada termina por aqui, tudo vai continuando, tudo vai se conectando, interligando, uma vida nas outras, para que o nosso conhecimento e a nossa evolução não pare nunca, até nós chegarmos a Deus nosso Pai, aquele que nos criou simples e ignorantes, mas com a certeza de que nós retornaríamos a Ele melhores, bons, evoluídos, mais fraternos. Agradeço a todos da rádio, o Delson, a Marília, por essa oportunidade de estar aqui com todos, aprendendo, né, sempre buscando nos ensinamentos de Jesus, no estudo, a minha própria melhoria, que me faz tão feliz esse programa, esses ensinamentos, e que eu possa também pôr em prática junto com todos, e que toda semana nós possamos vir mais inspirados, através da espiritualidade amiga que está sempre conosco, os mentores da rádio, nossos mentores individuais, esses queridos amigos que nos acompanham, que querem a nossa felicidade, torcem por nós, porque eles querem ver a nossa própria melhoria. Que esse programa seja extremamente abençoado, que tenha muita propagação, para que possa chegar ao coração de todos, o maior número de pessoas possível, os ensinamentos do nosso querido Mestre, porque esse vive eternamente dentro de nossos corações. E assim, uma boa semana a todos, que todos estejam com o nosso Mestre Jesus, segurando nas mãos de Deus, para que todos possam resolver suas questões, e até a próxima semana, se Deus quiser, que assim seja, graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal, uma boa semana a todos.